Bom, fala você, torcedor tricolor, que me acompanha de todo o Brasil. Sou Teixeira Mendes. Esse é o programa Laranjeiras Rádio, transmitido pelo YouTube. Pois é, estamos aqui com o nosso canal, né? O nosso programa aqui numa tentativa, né, de construir também no YouTube um veículo, né, de contato e bate-papo com a querida torcida tricolor. Tá bom? Então, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, deixa o seu like. Se você é inscrito, também deixa o like. Compartilha aí com os amigos, nos grupos de Zap, no Facebook, nas redes sociais em geral. E ajude o Laranjeiras Rádio a continuar fazendo aí uma comunicação esportiva alternativa, independente e especializada no nosso tricolor. Tá bom? Bom, falar um pouco aqui sobre algumas questões táticas, né? O que muda com a chegada do Fred no time do Fluminense. Na verdade, o que a gente vai tentar fazer aqui é aquilo que todo menino sempre faz no seu caderno da escola, né? Ele fica fazendo a escalação do time, fazendo o desenho tático, né? Imaginando como seria se ele fosse treinador. Né? Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa que o menino de escola faz, só que de uma forma aqui compartilhada com vocês via internet. Tá bom? Vou colocar aqui um campinho pra gente, vai aparecer aí na sua tela, pra gente montar aí uma reflexão sobre o elenco do Fluminense, o que muda com a chegada do Fred, ou o que dá para mudar, já que o Fluminense aí nesse início de temporada, né, amargou uma eliminação na Sul-Americana, no jogo de ida da Copa do Brasil, nós perdemos para o Figueirense, né? E depois veio a pandemia e acabou com tudo, né? Bom, enfim. De tal modo que a gente aproveita aí essa paralisação para fazer algumas reflexões. Lembrando que o Flusão também está negociando aí, ou tentando negociar com o Thiago Silva, o monstro, né? Campeão pelo Fluminense da Copa do Brasil em 2007, que é o que tudo indica, não deve ficar lá no PSG da França, tá bom? Então vamos lá, gente, começar aqui pela escalação, começar pelo goleiro, né? Então vou escalar aqui o meu goleiro, Marcos Felipe. E por quê? Bom, Marcos Felipe porque ele assumiu a titularidade com a contusão do Gabriel, do Muriel, no final da temporada passada, e vinha muito bem, né? E de repente ali, um goleiro jovem, prata da casa, um cara que eu acho que tem futuro, que pode se firmar, né? O Fluminense teria goleiro aí por 10 anos ou mais, né? E eu não sei, acho que o Muriel acabou recuperando a vaga ali no nome. Não colocaria o Muriel de volta no gol, apesar do Muriel ter começado bem ali no Fluminense no ano passado, mas infelizmente na contusão, desde o final da temporada passada, eu acho que o Muriel perdeu essa vaga. Na lateral direita, gente, muita polêmica, tá? Gilberto sempre muito criticado, Igor Julião sempre muito criticado. Meu lateral direito hoje é o menino da base que eu vi na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Calegari. Para mim, um dos destaques do time, tá? Então eu daria uma chance pro menino Calegari. Na zaga, bom, já que a gente ainda não pode falar de Thiago Silva, eu vou com as obviedades da vida. Matheus Ferraz, né, que antes da contusão na temporada passada era um dos melhores zagueiros do Brasil. E Nino, seleção sub-23, jogando pelo lado esquerdo. No lateral esquerdo, eu acho que também não tem muita concorrência. É o Egídio. E na frente da zaga, o Iago Felipe, que vem se destacando nessa temporada. E como segundo homem de meio de campo, eu colocaria o jogador Hudson. Beleza? Acho que até aí nenhuma polêmica. Armando o jogo mais centralizado, eu jogaria com o Nenê. Agora, daqui para frente, eu acho que é que começa a polêmica. Eu estou pensando aqui num esquema que é um 4-4-2, tá? Um pouco assimétrico, né? Vocês vão ver quando escalar o próximo jogador. E esse 4-4-2, cara, ele é uma variação, né,
é um 4-4-2 com abertura, com a possibilidade de variação para o 4-3-3. Então, eu colocaria pelo lado direito, trabalhando com a perna esquerda, um jogador que eu acho que precisa de chance, um jogador jovem, né, que precisa de chances nesse time do Fluminense, que é o Michel Araújo. Beleza? Na frente, eu jogaria com o Pacheco pela esquerda, um homem de força e velocidade, também jovem, e o centroavante, o experiente e artilheiro Fred. Bom, sei que tem algumas polêmicas aí, no gol talvez, né? A escalação do Marcos Felipe, algumas pessoas vão discordar. Calegari, eu acho que algumas pessoas vão discordar. Araújo, né? O Araújo, muitas pessoas vão discordar. E o ataque, talvez não, né? Assim, qualquer pessoa escalaria o Pacheco e o Fred. Por que eu estou optando por esse 4-4-2 com essa abertura, né? Para uma variação para um 3-5-2? Primeiro, que eu penso da seguinte maneira. O meu estilo de jogo ideal é a seleção de 70 ou de 82. Né? É o futebol ofensivo bonito. Gente, mas a gente tem que ser realista ao mesmo tempo, certo? Um bom treinador é aquele que trabalha com o que tem. Se você tem um time cheio de craques, você monta um time para jogar um futebol espetáculo, como a máquina nos anos 70. Tá? Agora, se você tem um time mais modesto, você joga como o Fluminense de 95. Eu acho que o nosso caso aqui é esse. Nós temos um elenco com limitações técnicas, carências, alguns bons jogadores, uns jovens, outros experientes. E dentro dessas limitações, eu acho que a gente consegue criar um modelo de jogo em um sistema tático, um estilo de jogo, um sistema tático, baseado em certos graus aí de coerência. O primeiro deles diz a um certo equilíbrio entre o sistema defensivo e ofensivo. O que eu estou querendo dizer com isso? Nesse meu 4-4-2 aqui, meio torto, que é uma variação do 4-3-3, vou começar a fazer os apontamentos aqui com a caneta. Eu estou trabalhando com uma hipótese muito conservadora, tá? Essa linha de 4 aqui da defesa é uma linha de 4 que não avança muito, tá? Principalmente os laterais. E o que isso significa? Digamos, a dinâmica de equilíbrio entre o sistema defensivo e ofensivo vai ser dada pelo camisa 5. Né? A primeira hipótese é que ele, né, é quem vai controlar a subida dessa linha de 4 aqui atrás. Então, o Fluminense sem a bola, o Fluminense com a bola no ataque, ele avança, tá? Para nessa zona aqui do meio de campo, marcar o armador adversário. Geralmente os adversários jogam assim, né? Num 4-3-3, um aqui no meio, 2 pontas e um centroavante, tá? Então ele já fica para pegar o cara do adversário que está aqui nesse xizinho, tá? O lateral não sobe e marca o meia adversário, né? O ponta direito adversário. E no outro lado a mesma coisa. O lateral direito marca o ponto esquerdo. E aqui há uma inversão. Sobra um Matheus, tá? E o Nino pega aqui no meio o centroavante. Beleza? Essa estrutura aqui, com esses 5 jogadores, ela não muda e a dinâmica dela vai ser dada pelo camisa 5. Beleza? Então o Fluminense vai atacar sempre com esses 5 jogadores. Claro, eventualmente com mais. Mas sempre guardando essa estrutura defensiva aqui, que vai formar um losango aqui, ó. Eita, losango horroroso. Tá? E o Matheus Ferraz na sobra. Beleza? Então a gente tem que começar pensando a estrutura ali, o arranjo básico do sistema defensivo. Beleza? Vou apagar isso aí. Opa. E vou tentar mostrar como funcionaria então a dinâmica de ataque. O Hudson tem um papel fundamental. Por quê? Ele está aqui posicionado como segundo homem de meio de campo, um pouco mais à esquerda, mas ele vai fazer aqui uma movimentação, tá? Ele não vai jogar só nessa faixa.
Ele é o cara que vai ter aqui uma dinâmica maior, como eu estou colocando aí nas setinhas, beleza? O que ele vai fazer? A gente tem uma possibilidade de uma triangulação pelo lado esquerdo, com o Nenê vindo, né? E utilizando aqui mais incisivo o nosso ponta, o nosso segundo atacante, ele seria um ponto esquerdo ou um segundo atacante, dependendo da variação do sistema, tá? Então, o Hudson sai mais para o jogo e pelo lado esquerdo a gente ataca aí com essa possibilidade de triangulação, certo? Aqui o Araújo pode fechar, ou mesmo se o Nenê fechar, o Araújo ocupa essa faixa. O importante, gente, é formar sempre uma possibilidade de ataque pelos flancos, né? Onde você tenha pelo menos 3 jogadores para formar ali, né, um sistema de triangulação, mas onde os jogadores possam trocar de posição. Por exemplo, pode haver uma troca aqui do Nenê com o Araújo, o Nenê infiltrando, ou o Araújo infiltrando por trás, né? Vindo ali por trás pela direita, enquanto o Fluminense ataca pela esquerda, né? Também pode ser o caso, por exemplo, do Egídio subir para fazer essa jogada, e aí o Hudson guarda a posição. Ou ele, né, ele pode guardar o lado esquerdo, ou aqui o Iago, e o Hudson ocupa a faixa do Iago. Mas tudo isso, todo esse ataque, ele não pode perder essa configuração defensiva, que é um losango com um jogador na sobra. Tá? E atacando com poucos jogadores, mas com muita movimentação, o Fluminense consegue, então, manter um equilíbrio entre o sistema defensivo e o ofensivo. Considerando aqui, gente, uma situação ideal, tá? Tipo um campeonato brasileiro, jogos ali contra os 12 grandes, né? Os outros 11, né? Além da gente, tá? Pelo lado direito, o Araújo tá jogando um pouco mais recuado. E aí, o Pacheco, por exemplo, ele pode jogar, assim, se a gente tiver configurado no 4-4-2, ele jogando como segundo atacante, ele pode fazer esse pêndulo em torno do Fred, cair pelas pontas como um autêntico segundo atacante, certo? E aí você tem várias possibilidades, né? Aqui, de triangulação entre Araújo e Nenê, e aqui tem essa movimentação do nosso querido Hudson, tá? Araújo, Nenê e Pacheco, beleza? E aí você não tem um segundo jogador infiltrando. Ou então, a gente pode fazer da seguinte maneira. Lembra que o Hudson tá mais ali como segundo homem, colocado no lado esquerdo, mas ele pode fazer essa movimentação também. Ele pode cair aqui por essa faixa, o Araújo infiltra e vira um ponta, tá? Com o Nenê também aqui trabalhando por essa triangulação, tá bom? E o Pacheco, que aqui já está conformado o 4-3-3, o Pacheco pode fechar quando o Fluminense estiver atacando pelo lado direito, tal como o Araújo tem a opção de fechar ou trabalhar pela meia quando o Fluminense ataca pelo outro lado, pelo lado esquerdo, certo? Então aqui pelo lado direito, a gente tem também a possibilidade de, dependendo da movimentação dos jogadores, sobretudo do camisa 8 aqui, né, nessa jogada, para conformar um 4-3-3, né? Dependendo da movimentação do camisa 8, a gente consegue criar situações a partir da movimentação e da dinâmica dos jogadores, onde você tem a possibilidade de ataque pelos flancos no sistema de triangulação, né? Agora, beleza, isso daí a gente está falando de situações de ataque onde o Fluminense está com a bola. Atacar com poucos jogadores, sem perder aqui uma estrutura defensiva, né, que nos resguarde ali do contra-ataque, certo? Ou seja, tentar um sistema bem equilibrado e até bastante conservador, que é o que eu acho que dá para fazer com as peças que a gente tem hoje, tá? Enfim, uma outra possibilidade, né, aqui é de pensar o Fluminense sem a bola, considerando uma situação ideal. Claro, isso vai depender muito do adversário, tá? Mas o que a gente pode fazer aqui? A gente pode se defender com
duas linhas de 4, uma aqui, com o Araújo, o Pacheco voltando, o Nenê voltando aqui para essa posição, tá? Então aqui, vou botar o Nenê aqui. E o Araújo fechando aqui pelo lado direito. E aí nós temos sempre esse ponto fraco, quando você se defende. Duas linhas de 4, um jogador entre essa linha de 4. Esse camarada que está aqui, que é o Iago, ele se desdobra, né? A depender da forma como o adversário ataca, ele vai se desdobrar, tá bom? Então, essa é uma possibilidade de configuração, vamos dizer assim, de um modo defensivo quando o Fluminense está sem a bola, tá? Essa é uma possibilidade. Geralmente, quem jogava assim eram os times do Tite, se defendiam dessa forma. Você observar a seleção brasileira em 2018, ela se defende dessa forma. Aí o problema é o seguinte, se o 5 falhar, que foi o que aconteceu no jogo contra a Bélgica, por exemplo, quando a gente ficou muito exposto pelos flancos, sobretudo pelo lado esquerdo de Marcelo deficiente, só para usar um exemplo aí, tá, gente? O 5 ali, o Fernandinho, né, na ausência do Casemiro, ele não conseguiu fazer essa função. Esse cara aqui se desdobra, tá? Para que esse sistema possa ter algum nível de eficiência defensiva. E por último, cara, ainda nesse 4-4-2 aí bem assimétrico, a gente pode conformá-lo, né, de um modo meio tradicional, tá? Para um 4-3-3. Então, uma dupla de volantes aqui na frente da zaga, tá? E o recuo desses três aqui. Então, você vai ficar com 4, 2 e mais 3 à frente, ó. Volta o Araújo para cá. O Nenê fecha aqui o meio. E o Pacheco fecha o outro lado, né? Então, ficam aqui 3, uma linha de 3 aqui. Aqui mais 2, né? E aqui a linha de 4. Que não precisa jogar em linha, né? Você pode ter aqui alguém, o Nino, que é mais jovem, fechando no centroavante, e o Matheus fazendo aqui a sobra, para defender tanto o centro como dar aqui um bote, caso alguém passe pelo Calegari ou pelo Egídio. Essa também é uma possibilidade de formação defensiva. Então, estou apresentando aí duas situações, duas formações defensivas, táticas, bem básicas, né? Ou seja, em duas situações básicas, considerando uma situação ideal. O Fluminense com a bola e sem a bola, né? Então, galera, esse aqui é o vídeo, tá? Apresentei aí algumas ideias bem básicas, rascunhos aqui de como ele pode utilizar certos jogadores. Depois a gente pode falar, partindo desse time aqui, eu acho que muita gente vai discordar, é quase impossível um consenso em relação à escalação de qualquer time, né? Formação, então, estilo de jogo, enfim. Mas eu estou pensando aqui, de acordo com os recursos que a gente tem, uma situação de equilíbrio. Como é que a gente consegue uma situação de equilíbrio? Um sistema defensivo eficiente e um ataque, vamos dizer assim, que a partir de uma certa dinâmica ofensiva, de movimentação, possa criar ali certas variações de jogadas, jogando sempre em função do centroavante, Fred, né? Tudo aquilo que eu mostrei, a possibilidade de triangulação pela esquerda, pela direita, né? Essa utilização dos flancos, a variação de como os jogadores podem trocar de posição, tem ali o Fred como referência, ou seja, toda essa movimentação está em função do Fred, como se fosse uma espécie de função Fred, uma função tática Fred. Tá bom, galera? Grande abraço, sou Teixeira Mendes, esse aqui é o quadro Análise Tática do Laranjeiras Rádio. Valeu, galera! Quem não é inscrito, se inscreve. Quem já é inscrito, deixa o like, todo mundo deixa o like. Mas divulga aí pros amigos, compartilha, enfim, né? Me ajuda aí a crescer, gente. Me ajuda aí a chegar a 1000 pessoas, tá bom? Tchau, tchau!